Doutor Andrei Reis, Boa tudo bom com o tarde, senhor? Tudo bem? Tudo ótimo. Todo mundo Tá feliz todo hoje? mundo sorrindo. Tudo bom, hoje. Carol? Tudo Como bem, vai? e Boa você, tarde para Thiago? vocês. Boa tarde, Sejam Thiago. bem-vindos. Antes falarmos do Santos Futebol Clube, vamos falar da seleção que também jogou no sábado, não é isso? Exatamente. Thiago, só um parênteses aqui. Claro. Essa chuva também se deve ao fato do Santos ter ganhado 3 clássicos na Vila Belmiro. Então tá caindo o mundo porque o Santos também. Então tinha que cair canivete do céu, mas enfim, tá ótimo, que bom, que bom. Brincadeiras à parte, grande jogo da seleção brasileira no sábado, Thiago. Sim, A gente falou na sexta-feira sobre a seleção precisar dar uma resposta, melhorar um pouquinho a coletividade, e o Brasil mostrou isso com esse menino que é o novo talento da geração, né? Já são 10 jogos com a seleção brasileira, 4 gols, e para um jogador para uma seleção que esperava muito de Vinícius Júnior, o Estevão vem sendo essa resposta, decidindo jogos, e uma seleção muito mais organizada do que foi contra o Japão. O ataque conseguindo boas movimentações, o Casemiro organizou muito esse setor de meio campo, né? É um dos principais responsáveis por essa organização. E olha que nem queriam mais levar ele para a seleção brasileira, hein, André? E é um jogador novo, né? O Casemiro tem a idade do Neymar, se não me engano, são 33 anos, tem muita experiência, é campeão de tudo e resolveu um problema. O Bruno Guimarães está jogando bem também com ele, então é um time que tem uma cara nova, né? Tem uma cara de que tá começando a se organizar, os jogadores estão começando a se aproximar melhor e quem sabe para a Copa do Mundo a gente tem uma seleção... E o Ancelotti deu a entender ali de levar Será? o Ney, hein? Nem que foi pro banco de reservas. Então tá com a anteninha dele ligada ali para Neymar Júnior. Então, a seleção venceu 2-0 amanhã, encara a Tunísia, né? Tunísia na França. Um jogo um pouquinho mais fácil, né? Senegal é uma seleção que vai jogar a Copa do Mundo, não perdia jogos há algum tempo também, principalmente para as seleções que foram semifinalistas na última Copa. Todos esses confrontos, o Senegal conseguiu ir bem, ou uma vitória ou um empate. Então, uma vitória boa para o Brasil, que precisava de uma resposta. Com uma cara mais de Ancelotti também. Exatamente. Ele colocou uma formação que era muito parecida com o que ele fazia no Real Madrid, né? O Rodrigo jogando mais interiorizado ali, organizando mais as partidas. Eu acho que ainda falta uma resposta do Vinícius Júnior. É o principal jogador dessa seleção, na falta do Neymar. É o grande capitão técnico desse time e não vem jogando bem. Não tem conseguido fazer gols, dar assistências. Não dá para toda a responsabilidade ficar no Estevão. Embora seja ele que fez os gols e tá aparecendo, mas a responsa não dá pra ficar só em cima dele. É o que se espera de um jogador que foi eleito o melhor do mundo, né? Que ele resolva os problemas da seleção brasileira. Maravilha. Bom, a seleção brasileira ainda continuamos no sábado, porque à noite foi festa e alegria na Vila Belmiro, é isso? Exatamente. Depois de muitos minutos de tensão, né? Nossa, mas estava todo mundo muito apreensivo. Se perguntava para os torcedores ali ao redor da Vila Belmiro, e aí, confiante para hoje? Era um confiante, mas era aquele confiante, tipo, desconfiando. Era muito mais querendo acreditar que podia dar do que realmente qualquer outra coisa. O Palmeiras foi muito desfalcado, é verdade, mas em contrapartida, mesmo um Palmeiras desfalcado, né, Andrei? Ainda assim, é um Abel Ferreira que tava lá do outro lado, que dá aquela agachadinha, sempre tem um plano e sempre faz o negócio acontecer. Eu acho que o grande desfalque do Palmeiras foi o Alan no meio-campo, que dava, e o Andrés Pereira, que estava suspenso pelo 3º cartão. E eles dão uma movimentação muito maior ali no meio-campo, e só que no primeiro tempo, o Palmeiras nem conseguia chegar, né? Exatamente. O Santos foi muito mais criativo no primeiro tempo, teve as melhores oportunidades, não teve nenhuma... Teve a chance do Barreal, né, que foi a chance mais clara de gol que ele perdeu, mas foi um Santos que dificultou muito as ações do Palmeiras, principalmente no meio-campo, né? O Arão fez um primeiro tempo gigantesco, o Zé Rafael não foi tão bem quanto ele, mas o trio de meio ali com o Zé Rafael, Arão e Schmidt foi muito bem, conseguiu dominar o meio-campo, dificultar que o Palmeiras conseguisse chegar no campo de defesa do Santos e um amplo domínio do Santos na primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu igualar. O Flaco fez algumas modificações e aí já começou a pressionar mais o Santos, né? O Flaco Lopes entra, tem a chance do jogo também um pouco antes. Meu Deus. E ouso dizer que, você falou esses nomes, mas pra mim a principal falta do Palmeiras foi o Vitor Roque, né? Também. Que é o cara do ataque, tá numa fase iluminada. Chego a dizer que ele não perderia aquele gol que o Flaco perdeu. E aquele gol muda o jogo, né? Entra o Robinho, entra o Vitor Hugo, que não foi tão bem no início ali, mas é um time que começa a se movimentar melhor quando entende que o Palmeiras estava atacando, estava gerando dificuldade, e acha um gol ali no finalzinho que faz a Vila explodir, e uma Vila que pulsou como há muito tempo não pulsava, né? Apoiou do início ao fim, cantou do início ao fim,
E quando sai esse gol é uma sensação de alívio do torcedor, né? De que Pra onde você olhava tinha torcedor chorando, porque parecia que tinha tirado uns 50 quilos das costas, assim. E aí, aquele sentimento de acaba, pelo amor de Deus, porque com medo do Palmeiras empatar, né? Mas eu tenho que fazer observação, hein? A gente não pode se empolgar como se Sim. empolgou com o Corinthians. Ganhar clássico é gostoso. Estávamos falando né? exatamente Tiração sobre do isso, que parece que toda Palmeirense, vez que o Santos faz um jogo muito bom, assim como fez contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, no jogo seguinte acontece alguma coisa. Só que agora, Exatamente. eu acho que é o que o Andrei colocou bem. É um Mirassol, não aquele Mirassol do primeiro turno, é um Mirassol que já convenceu todo mundo do campeonato que fez. Então, o Santos tem que entrar como se fosse realmente um clássico. Tem que ficar esperto. Exatamente. É uma vitória muito importante para um time que estava dentro da zona de rebaixamento e que saiu e ganha uma confiança. Eu acho muito importante o que o Thiago falou, o Santos precisa entender que a competição não tá, a permanência não está garantida, e o Santos precisa vencer o Mirassol e conquistar resultados. Então, creio que vai entrar mais atento para essa partida de quarta-feira, que vai ser um divisor de águas também para o Santos, porque dependendo do resultado da vitória, o Santos pode abrir 4 pontos de diferença. Muito bem, então, Santos e Mirassol, próximo desafio, jogo difícil. Vamos torcer para que o time entre ligado, para que a gente não tenha grandes problemas. Pelo amor de Deus, né? Ainda tem o Inter lá em Porto Alegre. A sequência do Santos né? complicada. O Inter não tá bem, mas o Santos adora perder em Porto Alegre, impressionante. Joga lá e toma, né? Tanto que a última derrota do Santos em Porto Alegre pro Inter foi o famoso 7-1. Eu estava lá e agora eu não vou nem passar perto de Porto Alegre para não falar que a culpa foi minha, entendeu? Mas são jogos importantes, o Santos vai precisar demonstrar toda essa tensão que teve contra o Palmeiras, contra os adversários. Bom, a gente continua no nosso momento de alegria, porque o Santos é campeão paulista sub-20 de 2025. Verdade, foi um baita final de semana pro torcedor. Falei, o que a gente faz agora? Eu não tô acostumada com 2 dias seguidos assim de alegria, mas foi um jogo que o São Paulo chegou a abrir 3-0, né? O São Paulo, que durante esse campeonato paulista foi o time que estava conseguindo grandes viradas e, na verdade, conseguiu abrir o 3-0 e o Santos não desistiu, né, André? Baita trabalho de toda a comissão técnica do Vini, que é o novo técnico ali do Sub-20, que veio da comissão técnica do Kleber Xavier e assumiu o Sub-20. Um trabalho muito legal. E aí foi para os pênaltis, para desespero de todo mundo, e deu tudo certo no final. Não, e foi para os pênaltis com esse golaço de zagueiro, né? O Ananias fez uma baita jogada, cavou por cima do goleiro do São Paulo, e é um time que demonstrou muita resiliência nesse campeonato, né? Vence o Palmeiras também de virada num jogo que foi para os pênaltis e foi até o final, né? O Santos tinha conseguido uma virada e o Palmeiras conseguiu um empate. E o gol é de um personagem muito importante. A gente até contou essa história há alguns meses, que é o Felipe Laurino, que faz o gol do título, né? De pênalti. O Felipe Laurino teve 3 lesões ligamentares, 2 em um joelho, 2 em outro. Fez esse gol consagrado, voltou esse ano, né? Depois de um ano parado, voltou esse ano, treinou entre os profissionais e faz o gol do título do Sub-20 para consagrar essa molecada. Maravilha, parabéns aos meninos do Sub-20, campeão paulista. O Santos está numa fase muito legal no time principal. Vencemos o Palmeiras, graças a Deus, mas os desafios continuam. Gente, agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui no JL. Valeu, tamo junto. Obrigado, e quarta-feira mais informações do Peixe. E na quinta, torcer por uma vitória para a gente mostrar os gols aqui no JL. Valeu, gente. Obrigada. Tchau.